Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula do projeto Cabeça na Nuvem. Essa é uma aula teórica sobre IAM Policies. Nas aulas anteriores, nós vimos como controlar nossos usuários e utilizar grupos. E nessa aula, nós vamos ver como dar permissões diretamente ao usuário ou ao grupo que estão anexados os nossos usuários e ver em mais detalhes como funciona permissões na AWS. IAM Policies ou políticas, elas podem ser assignadas tanto diretamente ao usuário quanto a grupos, como vimos nas aulas anteriores, e são formadas por arquivos JSON. As políticas ou policies é o que define o acesso de cada usuário. Uma boa prática, e também algo que é muito cobrado nas provas de certificação, é a política de Least Privileges, ou o menor privilégio ou acessos. Sempre dê apenas o acesso específico que o seu usuário ou grupo de usuários necessita, sem dar mais acessos que o necessário, para que seu ambiente esteja mais seguro. Como, por exemplo, evitar anexar às suas políticas e grupos aquelas políticas prontas da AWS que são de full access, que vão dar acesso completo a um serviço, a menos que aquele seu usuário realmente necessite ter acesso a todas as APIs. Caso contrário, dê apenas as APIs que ele irá utilizar em seu dia a dia. A avaliação de acesso é feita em cada request, ou seja, se você está no CLI ou está utilizando um serviço ou no console, essa validação de política ela será feita no momento que você tentar acessar via console ou mesmo utilizando uma API. Caso você venha a ter essa permissão, será feita de forma automática, pois ela é checada novamente no momento que você tenta fazer o acesso, no momento de chamada, ou seja, sem nenhuma necessidade de logar novamente no seu console ou reiniciar senha, acessar, reiniciar o acesso de usuário. Isso é feito de forma automática. E as políticas só conseguem controlar os serviços que são da AWS, nenhum outro serviço criado por você ou de uma outra nuvem. Nesse slide temos um JSON de exemplo simples. Como vocês podem ver, o efeito ou o effect são de 3 allow em alguns serviços da AWS. Mas não se preocupem, vamos ver em detalhes nos próximos slides. Como vimos na aula anterior, um usuário ele pode ser anexado a vários grupos ou mesmo ter várias políticas anexadas a ele. E essas políticas elas podem se interpolar. Então é importante você entender a política que o mais importante ou que tem a maior prioridade é sempre o deny, que é o que mostra nesse gráfico do nosso slide. Caso uma das políticas tenha um deny explícito no mesmo serviço, por exemplo, um serviço de S3, e eu tenho uma política que diz que eu tenho um deny explícito a um recurso S3, mesmo que eu tenha em outra política ou um grupo um allow explícito também, eu vou ter o efeito de deny ou não acesso, pois vale mais o deny do que o allow. As políticas são classificadas em Resource-Based ou Identity-Based, que seria identidades baseadas ou para recursos e identidades que são atribuídas a pessoas, a usuários IAM. A Identity-Based, ou que são atribuídas a usuários, elas podem ser atachadas tanto a usuários quanto grupos e roles. Nós não vimos ainda roles, mas vamos ver mais adiante. Não se preocupem. Essas foram as políticas que nós vimos até o momento, que ela controla as ações, quais os recursos que elas podem acessar e quais são as condições de acesso a esses recursos. Aqui temos uma ilustração que ajuda a entender um pouco melhor. Então temos um usuário IAM que ele pode acessar tanto via
console da AWS quanto a da AWS CLI, que seria a linha de comando. E esse usuário, através de políticas, tem acesso a alguns recursos, ou resources. Quais seriam esses recursos? EC2, RDS e S3, no exemplo da nossa ilustração. E temos também a Resource Based Policy, que ela controla o acesso de alguns recursos que precisam acessar um outro recurso AWS. Por exemplo, nós já utilizamos dele ainda sem saber em detalhes, que seria uma função lambda, por exemplo, que precisa de acesso a um EC2, ou acessar um arquivo que está armazenado em um S3. Isso seria um exemplo de uma Resource Based Policy, que no caso está dando acesso a um recurso, no caso AWS Lambda, a um outro recurso, no caso o S3, por exemplo. O Lambda acessando um S3 para baixar ou para gravar um arquivo. É muito importante para o nível da prova e de certificação que a gente saiba interpretar algumas linhas de políticas AWS. Vamos fazer isso nessa aula teórica como exemplo abaixo. Sempre começamos com um statement e o efeito. No caso, no início desse arquivo JSON, ele está dando um allow, ou está permitindo uma ação. E qual seria a ação? A action é para um DynamoDB e para o serviço de S3. Logo abaixo, ele define quais são os recursos ou quais são os resources que estamos dando acesso. Como utilizamos a política de least privilege, nós utilizamos o chave-valor resource para definir apenas o recurso que queremos dar acesso. No caso, neste exemplo, estamos especificando o ARN de um DynamoDB, qual a sua região, a conta e número que está sendo dando acesso e qual o nome desta tabela. Então, estamos dando especificamente acesso a uma tabela que está em uma região específica. E logo abaixo estamos definindo o acesso ao S3. E como no ARN estamos colocando barra asterisco, além do acesso ao S3, estamos dando acesso a todos os arquivos que estão dentro desse bucket. E na política de baixo, estamos dando um efeito de deny ou deny explícito. Então, no caso, quando você dá explicitamente um deny a recursos, se tivermos o mesmo recurso sendo atribuído allow e deny a um usuário, mesmo em políticas diferentes, como já falamos, o que vale é o deny. Mas, neste caso do exemplo, como vocês podem ver abaixo do action, o recurso está not resource. O que isso quer dizer? É que ele está dando um deny ou ele está recusando um acesso a todos os recursos que não sejam os especificados dentro desses conchetes. Ou seja, tudo que não for a tabela e região especificada e o bucket que ele está especificado nesse JSON, ele será recusado. O conjunto dessas duas políticas garante que o usuário que tenha ela tem acesso a uma certa tabela e bucket, porém tem acesso a apenas esta tabela e este bucket. O deny explícito para não esses recursos quer dizer que nenhum outro bucket ou nenhuma outra tabela será acessada por esse usuário. Mesmo que outra política venha a dar acesso a uma tabela, essa política que ele está específico garante que ele só tenha apenas esta tabela e bucket. Se um administrador der acesso a este usuário em outra política a uma nova tabela, ele irá precisar alterar também esta política de deny, incluindo em not resource esta nova tabela, para que ela não seja feito o deny explícito a ela, e assim o usuário ter o acesso à
alteração ou a dar get nessa tabela também. Bom, pessoal, cobrimos toda a parte teórica sobre políticas. Para que essa aula não fique mais maçante, vamos encerrar por aqui, para que podemos passar para a parte prática. Aguardo vocês na próxima aula. Espero que vocês tenham gostado do nosso conteúdo. No mais, peço que vocês deixem sua curtida e o seu comentário no vídeo para que possamos ajudar ainda mais ou mesmo melhorar o nosso conteúdo. Obrigado.